A paz do Senhor Jesus, tudo bom? Venho trazer uma porção da palavra de Deus para os nossos corações e a palavra para a meditação nessa noite. Eu quero falar acerca das portas que Deus fecha. Geralmente a gente costuma muito ouvir falar: a porta que Deus abre, ninguém fecha. Mas o mesmo Deus que abre portas, Ele também fecha portas. Lá no livro da Revelação, livro de Apocalipse, no capítulo 3, eu vou ler o versículo 7, diz assim: E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve, : Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha. Mas vamos nos até essa parte aqui. E fecha e ninguém abre. A portas que Deus fecha. Nem todas as portas na tua vida que foram fechadas e você ficou indagando e se questionando: por que, Deus? Por que essa porta se fechou? Por que, Senhor, que eu não passei nesse processo seletivo? Por que, Deus? Aquela pessoa não responde mais as minhas mensagens. Por que eu só estou dando com uma porta, só estou dando com a cara na porta fechada, Deus? Por que, Senhor? Mas é preciso que tenhamos maturidade para entender que Deus também fecha portas. Sabe? Deus fecha portas na minha e na tua vida para que outra porta se abra, mas assim uma porta excelente. E é difícil na nossa limitação, sabe, no nosso entendimento, que por vezes o nosso entendimento é pequeno, sabe? Mas Deus é soberano, então Ele sabe lá na frente. Ele sabe o teu futuro. Ele sabe o que é melhor. Deus é pai, como pai Ele quer o melhor para os seus filhos. E por vezes um pai, ele tem que dizer não. Se o teu filho acordou de manhã, tomou café, vamos colocar aqui 8 horas da manhã, mas ele sabe que tem chocolate, que tem um pudim na geladeira. Ele vai falar: papai, me dá uma sobremesa. Isso 10 horas da manhã e meio-dia é o horário do almoço. Você como pai, o que você vai fazer? Filho, a sobremesa é depois do almoço. Porque você sabe que aquela sobremesa antes do tempo não vai ser nada nutritivo para ele, para o teu filho. E ele precisa de receber um alimento que vai ter proteína, não é isso? Que vai ser algo que tenha vitamina para ele, sabe? Que o teu filho precisa o quê? Ele precisa crescer, não é isso? Então, se você dá para ele uma sobremesa antes do tempo, quando chegar no horário do almoço, ele não vai querer almoçar, porque a barriga dele vai estar cheia. Entende isso? Então, queridos, por vezes, Deus como pai, Ele vai fechar portas, né? E Ele vai dizer: olha, espera, ainda não é agora. E por vezes, a gente não entende essas portas fechadas, né? Porque Deus quer abrir uma porta excelente lá na frente. Por vezes a gente não entende, mas, poxa, tá vindo bem. Entendeu? Tava ali cumprindo o tempo de experiência e de repente fui mandada embora porque Deus tinha uma porta melhor para ti lá na frente, uma porta excelente, uma empresa muito melhor, você entende? Então, e até mesmo, querido, sabe qual é o meu problema e o teu problema? Por vezes é firmar a sociedade sem consultar a Deus. Sociedades, relacionamentos, sabe? Por vezes as portas vão se fechar e você realmente, por vezes,
né, nós como seres humanos limitados ficamos sem entender. Poxa, no meu pensamento, na minha concepção, estava tudo fluindo, mas não. Deus sabe lá na frente. E eu e você precisamos entender que Deus também diz não, sabe? Que certas portas vão se fechar, sabe? Por vezes, existem pessoas que sonham, almejam em morar fora do país, almejam em morar num país de primeiro mundo, sabe? Pessoas que sonham, um dia eu quero morar nos Estados Unidos. E por vezes, todo ano a pessoa vai lá e tenta tirar o visto e o visto é negado. Mas o que Deus está dizendo nessa noite é: se teu visto foi negado, não atravesse ilegalmente pelo México. Quantos casos nós saem no noticiário de pessoas que foram atravessar pelo México para entrar nos Estados Unidos e morreram afogadas no meio da travessia. Porque para alguns deu certo, então para mim também vai dar. Você entrar num país ilegalmente, você tem que ficar se escondendo. E são países que têm leis severas, que não é como aqui não, querido. Tem leis severas. Entende? E é preciso que possamos entender as portas fechadas, tudo aquilo que não acontece como nós planejamos. E nem tudo é o inimigo. É Deus te dizendo: ei, essa porta fechou, essa porta eu fechei. Porque ele tem a chave de Davi. A chave de Davi, ela fala sobre algo simbólico de poder e autoridade. Essa chave, ela tem poder de abrir, mas também tem poder para fechar. E a palavra de Deus também diz que tudo tem um tempo determinado. Então essa palavra, ela vem ardendo fortemente no meu coração e eu precisava vir aqui compartilhar. Sabe? Nós estamos aí no segundo mês do ano, um mês que é mais curtinho. E você vai dizer: mas irmã Natália, você vem me falar de portas fechadas? Sim, é zelo de Deus, é cuidado de Deus. Que certas portas se fechem, porque Ele sabe como você vai estar daqui a 5 anos, daqui a 20 anos, Ele sabe muito bem. Ele não quer que você se perca, sabe? Para não se perder, algumas portas vão se fechar, é inevitável isso. E meditando nessa palavra, quando Deus deu a ordem para Noé, quando Deus se revelou a ele e disse: olha, vai vir um dilúvio, mas eu quero que você construa uma arca. Ele levou mais de 100 anos construindo aquela embarcação. Depois que ele entrou, que Deus ordenou para que ele entrasse, com a sua família e os animais. A palavra diz que depois que ele entrou, quem ia fechar a porta? O próprio Deus fechou a porta. Porque Noé também é conhecido como pregoeiro da justiça. Ao tempo que ele trabalhava construindo essa embarcação, ele falava da palavra de Deus. Mas as pessoas não quiseram ouvir, mas ele conseguiu ganhar a família dele. Amém? E Deus fechou a porta do lado de fora. Eu tenho até um vídeo no meu canal do YouTube falando sobre isso. Deus fechou a porta do lado de fora. Porque aquele plano que Deus tinha de um recomeço, de recomeçar a humanidade a partir da família de Noé, era exclusivo, um plano exclusivo de Deus para a vida dele. E Deus tem planos exclusivos na minha e na tua vida. Enquanto sermos obstinados em querer a nossa vontade, os nossos sonhos, se esses sonhos, se esses planos, se esses projetos for algo que você idealizou, mas que não é plano de Deus, vai fracassar. Mas Deus, Ele é um Pai, como todo Pai zeloso, misericordioso, Ele vai dando pequenos sinais. Mas você precisa estar atento para entender os sinais de Deus. E por vezes são coisas que são claras demais.
Mas às vezes a minha teimosia, a tua teimosia não faz a gente enxergar as portas fechadas, as portas que se fecham. É cuidado de Deus, é zelo. Então que você entenda e receba essa palavra, receba essa reflexão do Deus que também fecha portas. Sabe, Jesus diz algo nos evangelhos, ele diz: eu sou o acesso ao Pai. Eu sou o que liga, o que reconcilia, né, o homem a Deus. Por quê? Porque o pecado, ele faz separação entre o homem e Deus. Mas Jesus, ele é o acesso. Você pode ganhar na loteria. Você pode chegar no aeroporto. Falar: eu sou o mais novo ganhador da Mega Sena. Eu quero embarcar, eu quero viajar para a Europa, para onde for. Se você não tiver a passagem, se você não tiver o seu passaporte, ainda que você tente subornar o segurança, você não consegue embarcar. Precisa de um visto, precisa de um passaporte, precisa de um acesso autorizado legalmente. E o acesso que nos leva ao Pai é o Senhor Jesus. É Ele que nos leva, Ele que é o acesso, Ele que é a ponte. Então não tente subterfúgios, não tente pegar atalhos para chegar a determinados destinos. Não tente pegar atalhos. Aceite as portas que estão se fechando na tua vida. E Deus já tentou falar com você de diversas formas, mas você é teimoso, você é teimosa e não entende. Calma, talvez ainda não seja o tempo. Deus, ele fecha a porta aqui, diz, ó, eu quero que você se atenha à parte B. E fecha, ninguém abre. Fechou, mas é cuidado, é zelo de Deus. Então, para que possamos viver a vontade do Senhor em nossas vidas, algumas portas vai se fechar, porque Ele conhece a inclinação do teu coração, a tua motivação, sabe? E por vezes Ele realmente vai permitir que portas se fechem. Mas que você possa entender as portas fechadas, as portas que Deus fez para te preservar. Para te preservar. É segurança, é cuidado de Deus. Então entenda que algumas portas Deus fecha para tua segurança, para tua integridade. Amém? Receba essa palavra e fique na paz do Senhor Jesus.